Boa noite, meus irmãos, boa noite, família Semeador. Estamos mais uma vez aqui para fazer o estudo do Evangelho. Hoje ainda mais feliz porque a nossa querida Adriana, trabalhadora desta casa, está retornando para nos visitar. Isso nos traz muita alegria. É uma trabalhadora muito querida por todos nós. É da família Semeador. Ficamos muito felizes com a presença dela. Eu mais feliz ainda de estar aqui com vocês. Pessoal, amo vocês. Morro de saudade de vocês. Beijo! Quero passar. Agora, dando continuidade ao nosso trabalho, vamos fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudar a doutrina espírita tem uma importância ímpar na nossa vida, porque a doutrina espírita, ela nos ensina com muita clareza as leis divinas, as leis de Deus. Kardec colocou de uma forma muito clara, de uma forma compreensível, por isso torna mais acessível o conhecimento das leis de Deus. E só conhecendo e vivenciando as leis de Deus, nós possamos um dia chegar aos mundos felizes, na companhia de Jesus, estarmos ao lado do Pai. Então, vamos fazer a nossa prece para dar continuidade ao nosso estudo. Elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, e aos benfeitores espirituais. Mestre amado, que a tua paz e o teu amor nos envolva, que os teus benfeitores aqui permaneçam nos auxiliando na compreensão e na vivência destes teus ensinos. Que nós possamos a cada dia, vivenciando estas leis, as leis morais, praticando a caridade, o amor ao próximo, possamos a cada dia tornar melhores cristãos, melhores seres humanos, melhores pais, melhores filhos, melhores amigos, e assim vencendo as nossas provas com paciência, com humildade e tornando nossa espiritualidade mais aperfeiçoada, vivendo os teus ensinamentos, Mestre amado. Fique conosco hoje e sempre. Nós estamos estudando o capítulo 8º do Evangelho, Bem-aventurados os puros de coração, dos itens 11 ao 17, e quem vai nos ajudar hoje é o Denner. Denner, seja bem-vindo, que Jesus te ilumine. Muito obrigado, Vilma. Uma boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Com grande alegria em nossos corações, que aqui retornamos para darmos continuidade ao estudo do capítulo 8. Um grande abraço, Adriana, um grande abraço também ao Rude, que não está aqui conosco, mas receba o nosso abraço, Rude, o nosso carinho. Esperamos em breve também te encontrar aqui pessoalmente no Semeador, pessoa querida nossa aqui, nosso querido irmão e trabalhador dessa casa. Meus irmãos, o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nós falaremos hoje especificamente do subitem que diz que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, sendo esse subtítulo do capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler aqui um texto breve da introdução aqui do Evangelho de Mateus sobre o nosso estudo da noite de hoje. Então, o texto diz o seguinte: se vossa mão ou vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão,
do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois olhos e serdes precipitados no fogo do inferno. Então, esse trecho está no Evangelho de Mateus, meus irmãos, e traz para nós aqui a nossa reflexão no estudo da noite de hoje. Então, ao lermos, esse trecho do Evangelho de Mateus, e se avaliarmos ao pé da letra, a gente percebe aqui um sentido bastante rigoroso no sentido da correção trazida por esse texto do Evangelho. Porém, é fundamental nós entendermos um pouco mais que significado trazia para nós esse ensinamento no Evangelho de Mateus e que Jesus tinha o propósito de nos apresentar. Nós sabemos que os escândalos fazem parte da nossa vida justamente diante da nossa fragilidade humana, as nossas imperfeições que ainda temos, que ainda carregamos. E é fato que, com o avanço das redes sociais, principalmente, a mídia a todo momento nos demonstram esses exemplos de escândalos praticados por nós. Então, a todo momento estamos vivendo, estamos presenciando esses escândalos, seja na mídia, seja nas redes sociais, as quais nos apresentam. Só que é muito importante nós observarmos que, por vezes, observamos muitos dos escândalos praticados por nossos irmãos. Observamos escândalos no meio político, escândalos no mundo das celebridades, observamos escândalos dentro das próprias instituições religiosas. Então, meus irmãos, por mais que observemos esses escândalos vindo ao nosso encontro, apresentando para nós essa fragilidade que ainda temos, essa imperfeição que ainda temos através desses acontecimentos, é fundamental que cada um de nós também façamos o nosso exame de consciência e observando que todos nós também praticamos esses escândalos. Então não adianta ficarmos observando o próximo, apontando o dedo muitas vezes ao próximo, sem que realmente refletimos também dos escândalos por nós praticados. Então, ao final desse estudo, nós vamos chegar à conclusão de que somos verdadeiros escandalosos. Infelizmente, ainda somos. Diante das nossas imperfeições, por mais que determinadas ações a gente não imagine o impacto que elas gerem, ao trazermos ao ensinamento de Jesus, nós vamos observar que são grandes escândalos que nós praticamos. O fato de nós furarmos uma fila, o fato de nós pararmos numa vaga de um deficiente físico, o fato de nós buscarmos a obtenção de vantagens em benefício próprio, tudo isso é escândalo. O fato de pararmos em um local inadequado, pararmos em uma fila dupla, falarmos ao celular, ao volante, o fato de negarmos o auxílio, às vezes, a um irmão que aproxima de mim ali, às vezes, ao invés de ajudá-lo, eu humilho esse irmão. Tudo isso é uma prática de escândalo aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus. Portanto, meus irmãos, é fundamental nós entendermos no estudo da noite essa simbologia do cortar as mãos. Quando a gente vê essa leitura dizendo para nós cortarmos a mão, arrancarmos os olhos, o que Jesus, nesse Evangelho de Mateus, quer nos trazer com essa linguagem alegórica, figurada, que para aquela época era necessária dizer com esse tom. O que Jesus quer nos transmitir através desse ensinamento, desse Evangelho? Então, meus irmãos, essa simbologia do cortar as mãos, nós não devemos tomar o pé da letra no sentido físico, de cortarmos o físico, mas entendemos que ela significa que nós devemos destruir em nós a causa do mal. Então, cortarmos o mal pela raiz.
Então, esse sentido figurado de cortar a mão nada mais é do que eu cortar o mal. Então, onde Jesus usa dessa simbologia, usa dessa analogia para mostrar para nós essa necessidade do corte. Então, nos dizeres do Evangelho, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa que ainda temos. Então, tudo aquilo que eu tenho no meu coração de maldade, tudo aquilo que eu carrego de impureza, de vício, isso vai ser um combustível para a minha prática de escândalo. Então, Jesus nada disse de absurdo nas suas falas. Para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Então, essa linguagem a gente sabe que era necessária para um tempo onde as pessoas não sabiam de fato o que era amor, o que significava amor. Então, Jesus precisava usar de uma linguagem muito mais no sentido de chocar as pessoas, de tocarem verdadeiramente e elas entenderem o verdadeiro significado do seu ensinamento. Portanto, meus irmãos, ao buscarmos o entendimento da palavra escândalo pelo ensinamento do Evangelho, nós chegamos à conclusão que o escândalo é tudo aquilo que resulta desses vícios e dessas imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. Então, o escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Então, tudo aquilo que eu faço aos outros e que de alguma forma isso vai causar algum dano, isso é um escândalo. Um exemplo também muito comum em dias atuais que observamos, como grandes escândalos que geram grandes efeitos, grandes transtornos na nossa sociedade, são as fake news. Quantas fake news hoje publicadas em redes sociais, quantas mentiras, quantas distorções de determinados assuntos, sem qualquer comprovação, as pessoas ali publicam e isso gera até mesmo crimes diante fake news publicadas. Então, meus irmãos, é fundamental que a cada ação que nós façamos, a gente pense muito bem no efeito que essa ação vai gerar. Por mais ingênua, por mais que pensamos que isso não vai causar qualquer transtorno, façamos um exame de consciência a todo momento diante dessas ações a nós praticadas. Por quê? Por mais que pensemos que isso não vá prejudicar, às vezes, como muitos pensam, isso gera uma repercussão muito negativa. E os exemplos disso a gente acompanha, basta ligarmos a televisão, basta acessarmos as redes sociais, que somos bombardeados de notícias relacionadas a escândalos. Mas como dissemos no início, por muitas vezes observamos muitos dos escândalos praticados pelos outros. E não olhamos para aqueles os quais nós estamos praticando. Portanto, meus irmãos, quando nós buscamos mais o entendimento dessa questão dos escândalos, nós observamos que tudo isso acontece porque nós estamos esquecendo ou totalmente desvinculados dos ensinamentos de Jesus. Como disse Jesus, ame a teu próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Então, se a todo momento nós fizéssemos esse questionamento, se nós observássemos esse ensinamento de Jesus de uma forma tão clara, de uma forma tão didática, com certeza muitos dos escândalos por nós praticados deixariam de existir. Se eu fizesse a todo momento o questionamento, e se fosse comigo, será que eu agiria da forma como eu estou agindo? Eu gostaria de receber uma ação como eu estou recebendo diante disso que eu estou praticando em desfavor ao meu próximo? Portanto, meus irmãos, sejamos bastante vigilantes.
e observemos principalmente esse ensinamento de Jesus, que com certeza o nosso exame de consciência, todas as nossas ações passarão por um filtro à luz da moral do Cristo. E muito daquilo que nós praticamos, deixaremos de praticar. E disseminaremos o verdadeiro exemplo conforme Jesus nos ensinou. E aí, meus irmãos, para entendermos um pouco mais, é fato que nós temos o nosso livre-arbítrio. Tudo isso acontece pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, já sabemos muito bem discernirmos o bem e o mal. Já sabemos tudo que é certo, já sabemos tudo que é errado. Um grande ensinamento que Jesus trouxe para nós, e através da codificação de Kardec, o Espiritismo nos mostra o caminho correto, o caminho da moral do Cristo. Então, se aqui estamos e dizemos que somos verdadeiros espíritas, saibamos a todo momento fazermos essas distinções entre bem e mal, certo e errado. Que com certeza os escândalos por nós praticados serão muito mais observados e seremos muito mais vigilantes e corretivos diante dessas ações. Então, é inadmissível dizermos que somos cristãos, que somos espíritas, e ainda continuamos na prática dos escândalos. E aí, meus irmãos, o nosso irmão Chico Xavier traz uma frase muito bonita e esclarecedora que diz o seguinte: a pessoa não precisa fazer nada contra quem esteja fazendo mal a ela. A sentença já está lavrada e o choque de retorno haverá de ser muito duro. Então aqui nós sabemos que todo escândalo praticado, todo mal feito a outro, todo mal feito à sociedade, nós pagaremos por ele. Nós sabemos que a lei de causa e efeito, a justiça divina, ela não falha. Então, por mais que eu pense que o meu escândalo está ali escondido, não está aparente a todos, que somente a mim é conhecido, é muito engano meu. Então, saibamos que tudo aquilo que eu faço em desfavor ao próximo, um momento de mim será cobrado. E também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase muito objetiva e didática nos diz que somos o filho de nossas obras. Delas teremos o mérito e seremos recompensados, segundo o que tivermos feito. Então, se plantamos o mal, colheremos o mal. Se plantamos o bem, colheremos o bem. Então, a lei de causa e efeito não falha, a justiça divina não falha. Então, todo mal praticado, ele será reparado. E aí, meus irmãos, entendendo um pouco mais, por que existe, então, um escândalo ao nosso meio? Por que ele existe? O escândalo ele constitui de um recurso de que a providência divina se utiliza para aplicar os corretivos aos que desviaram do caminho traçado pelo Evangelho. Qual o caminho traçado pelo Evangelho, meus irmãos? É o caminho do amor. Então, toda vez que desviamos desse caminho do amor, que cometemos qualquer deslize contrário a essa lei de amor, ali sim seremos penalizados. A providência divina vai nos mostrar isso. Mas nem por isso significa que o causador do escândalo fique impune, uma vez que a lei de causa e efeito atinge a todos. Então aqui fica muito claro, meus irmãos, por mais que a minha ação, eu não imagine que ela deva ser reparada, que eu deva pagar pelo mal cometido, a providência divina irá nos cobrar isso. E aí, meus irmãos, como nos livrarmos desses escândalos? Como sairmos fora dessas questões que cometemos e que causa-nos o mal e causa também o mal aos outros? É praticarmos a lei do amor. É praticarmos o ensinamento que está no Evangelho.
E aí também, retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta aqui: qual o efeito da lei do amor para o homem? Qual que é o efeito ao colocarmos a lei do amor como prioridade em nossas vidas? Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Então, ou seja, não somente aqui, mas também no plano espiritual. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observarem os benefícios da prática da lei. Então, ou seja, quando praticado o amor, quando colocarmos o amor como prioridade e colhemos o fruto advindo dessa prática do amor, a gente passa a entender a sua importância. Mas também diante das dores, as quais estamos desviados dessa lei do amor, essa dor também vai nos mostrar a importância de seguirmos nesse caminho do amor. Então, as dores, por muitas vezes, elas vêm para abrir os nossos olhos a essa necessidade da prática do bem. E é fato, meus irmãos, a doutrina espírita, ela nos traz isso de uma forma muito raciocinada, de uma forma muito lógica. E não tem como a gente fugir disso, porque é esse o caminho do amor e o caminho para a felicidade. E para encerrarmos, meus irmãos, o estudo da nossa noite de hoje, nós finalizaremos com uma mensagem do codificador de Kardec, que traduz muito bem essa questão de nós trabalharmos o aspecto moral, trabalharmos essas imperfeições, trabalharmos as nossas fragilidades e seguirmos nesse caminho do bem. Então, Kardec nos diz o seguinte: o homem que trabalha seriamente pela sua própria melhora assegura sua felicidade desde esta vida, além da satisfação de sua consciência, isenta-se das misérias materiais e morais, que são as consequências inevitáveis de suas imperfeições. Portanto, meus irmãos, deixemos de ficarmos observando os escândalos alheios. Sabemos que eles estão aí sendo mostrados para nós a todo momento, mas passemos a observar muito mais os escândalos por nós praticados. Às vezes, atentamos muito àquilo que está nas mídias, aquilo que está nas redes sociais, julgamos por muitas vezes escândalos praticados, mas esquecemos de olhar para dentro de nós e observarmos aqueles quais estamos praticando. E que possivelmente estão fazendo grandes estragos. Por mais que não tenhamos essa consciência, com certeza nós estamos prejudicando não somente aos outros, mas a nós mesmos. Então, que esses escândalos, meus irmãos, sejam aqui objeto de nossas reflexões e que a todo momento passemos por o nosso exame de consciência e observemos mais as nossas atitudes. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, ilumine seus lares. Deixo aqui o meu boa noite e encerramos com uma frase que o poeta dizia: cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser feliz. Sejamos felizes, meus irmãos. Busquemos o caminho do bem, busquemos o caminho do amor e que consigamos compor essa nossa história de felicidade para nós e de felicidade para os outros. Que Jesus abençoe e agradecidos por esta oportunidade, amado Mestre Jesus, encerramos o nosso estudo da noite de hoje. Agradecemos também a espiritualidade que esteve presente, nos intuindo, a todos os irmãos encarnados e desencarnados que aqui também participaram desse estudo. Pedimos a proteção,
que derrame sobre cada um de nós o seu amor, derrame sobre cada um de nós a sua misericórdia e que saibamos trilharmos o caminho do bem, buscarmos a nossa felicidade, guiados pelo ensinamento do Mestre Jesus. Ó Pai de bondade e misericórdia, agradecemos por mais uma noite e permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja.